todos, a todas, a todes. Meu nome é Yara Vicente, eu sou fundadora e CEO da empresa de consultoria Nossa Terra Firme. A gente é uma consultoria estratégica especializada em ESG e sustentabilidade e estou aqui para dar as boas-vindas ao curso ESG do Jeito Certo. O curso ESG do Jeito Certo foi uma introdução ao tema de ESG que nós pensamos em ofertar aqui na Nossa Terra Firme, para compartilhar com o nosso ecossistema de impacto a abordagem da Nossa Terra Firme em relação ao tema ESG e como ele deve dialogar com a sociedade brasileira, reconhecendo as contribuições da ciência engajada, reconhecendo a contribuição dos movimentos sociais, reconhecendo a contribuição dos movimentos filantrópicos, das organizações da sociedade civil. Então, hoje vamos falar um pouquinho, começar esse curso falando de conceitos, tendências e da relevância do ESG para a agenda pública no Brasil e no mundo. Bom, vamos começar falando então o que é o ESG. ESG é uma ferramenta que nasce no mercado financeiro para corrigir distorções em relação à forma como os negócios organizam as suas relações com a sociedade. A gente vem de um histórico, dos movimentos da sociedade capitalista, em que negócios tinham como premissa principal a busca do lucro, que é natural, mas o que não é desejável é que essa busca pelo lucro, que essa busca pela prosperidade acabe gerando externalidades negativas do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental e desestimulando boas práticas de governança. Então, o ESG ele é um chamado para que os negócios a nível mundial, incluindo a comunidade investidora, passe a olhar com mais cuidado as complexidades ambientais, sociais e as boas práticas de governança. É então uma tentativa mesmo de elevar esses outros temas que são fundamentais para a saúde e para a prosperidade das nações ao mesmo nível de importância do indicador financeiro de sucesso dos negócios. O ESG hoje ele é o principal termo, ele está muito na moda, tem todo um hype em torno disso, mas ele já foi chamado de outros nomes, A antiga responsabilidade ambiental, responsabilidade social, foi utilizado para falar de sustentabilidade, em alguns contextos ele é utilizado para falar de bioeconomia. Então, assim, o ESG é um termo novo para uma conversa que já acontece há muitos anos, e que é uma conversa que ela nasce no seio da sociedade civil, no seio das pessoas que estão aí buscando construir um impacto social e ambiental positivo, cada uma em seu fronte de atuação, nas bases, nas universidades, no empreendedorismo social, e ela é reconhecida pelo ambiente de negócios mais formal e tradicional através desse termo. Essa inauguração, vamos dizer assim, desse termo, ela acontece lá em 2005, na gestão do secretário-geral Kofi Annan, das Nações Unidas. Ele faz uma convocação para 50 CEOs, através da iniciativa da ONU Principles for Responsible Investment, PRI, que significa em inglês Princípios pelo Investimento Responsável. E através dessa organização, ele convoca importantes players do mercado financeiro a assumirem um compromisso de integrar a agenda ESG no seu dia a dia de negócio. Esse movimento ele tem como um momento emblemático o relatório Who Cares Wins, que em português significa Quem se importa ganha, que é assinado pelas Nações Unidas e pelo Departamento de Assuntos Internacionais do governo suíço. Outras importantes instituições desse momento são a UN Global Compact, além do UNPRI, que a gente já mencionou, a International Finance Corporation, IFC, e o governo da Suíça. Esse é o momento em que a gente começa a tratar desses três aspectos, da governança engajada, da governança cívica dentro das empresas, através desse rótulo, através dessa categoria de ESG. E no ESG, a principal mudança proposta é um aceno formal à teoria do capitalismo de stakeholders. Vamos começar definindo alguns conceitos aqui. Primeiro, como shareholders, a gente vai entender os acionistas, os proprietários das empresas, aquelas pessoas, aquelas entidades que estão ali recebendo o lucro ou dividindo os prejuízos dos negócios em seu desenvolvimento normal, sem interface necessariamente com o meio ambiental ou com as questões sociais. E stakeholders são todos os outros grupos de interesse de uma sociedade que interagem com essas empresas, com esses investimentos realizados,
mas não sob a perspectiva de lucrar com eles. São os clientes, são os trabalhadores, são as organizações da sociedade civil, são as comunidades que são impactadas pelas externalidades negativas, ambientais e sociais, são os cientistas que estão produzindo conhecimento relevante para amadurecimento dessas cadeias produtivas, são as organizações de fiscalização e controle, são as organizações governamentais que vão ali construir um arcabouço ou implementar ou realmente fiscalizar um arcabouço legal para a normatização desses negócios. Todo mundo, todos os grupos de interesse que não estão ali ligados umbilicalmente à estrutura de negócios do ponto de vista do recebimento do lucro, são considerados, né, pela teoria social como stakeholders. E aí, nessa proposta do ESG, a ideia é juntar stakeholders e shareholders dentro de uma mesma matriz de importância. Agora, as empresas que adotam o ESG precisam se organizar para interagir com stakeholders e com shareholders dentro de uma mesma lógica de organização, transparência e engajamento com esses setores. É o que era antes, a empresa busca o seu lucro e a sociedade reage, lida com as externalidades, passa a ser um movimento em que as empresas criam braços, né, para interagir com esses stakeholders de forma organizada e consciente. Essas 3 letrinhas do ESG, elas significam Environment, Social and Governance. Em português, o termo significa ambiental, social e de governança. Quando a gente fala de ESG do ponto de vista ambiental, a gente, em geral, está falando de temas muito comuns hoje nesse movimento corporativo pela sustentabilidade, né, como compensação de pegada de carbono, mitigação de impactos ambientais negativos, das melhores práticas produtivas, do esverdeamento de cadeias produtivas e também da promoção de impacto socioambiental positivo para além da cadeia produtiva do negócio. Quando a gente está falando do aspecto social, a gente está falando de políticas pró-diversidade, a gente está falando de ações afirmativas, a gente está falando de equidade na política de pagamentos, de planos de carreira, a gente está falando de direitos trabalhistas, de comércio justo e de projetos de impacto social para além dessa esfera do negócio, né, e dos seus colaboradores. Quando a gente fala de governança, a gente está falando também com esses 2 lados, né? Dentro do negócio, a gente está falando de governança corporativa, das melhores práticas de combate à corrupção, a gente está falando de estratégias pela transparência e rastreabilidade dos produtos, incluindo tecnologias que vão desde tecnologias high-tech, né, como a blockchain, contratos inteligentes, internet das coisas, até a inteligência social, né, as tecnologias sociais, para governança e harmonização desses vários grupos de interesse e das suas preocupações dentro da estrutura corporativa. Então, para mim, tem uma grande questão de fundo, né, quando a gente está falando de ESG, que é essa questão de como diferenciar um impacto social e ambiental positivo do greenwashing na agenda ESG corporativa. Sempre existe um risco de as iniciativas ESG elas estarem muito mais ancoradas dentro do âmbito da publicidade, do marketing, do que de fato serem iniciativas concretas que estão acontecendo dentro do ambiente de negócio e que vão levar a uma melhoria dessas situações que vão além da empresa, né? Então vai levar uma melhoria para o dia a dia do trabalhador, que vai levar uma melhoria para o ecossistema, que vai reduzir as pressões, os riscos ambientais, que vai contribuir para o sequestro de carbono, do budget global de carbono. Aí isso levanta a pergunta, né? Como é que a gente distingue quando o ESG está servindo a uma estratégia de greenwashing, social washing ou tokenismo, ou ele está realmente sendo uma oferta de boa-fé das empresas para a sociedade onde ele se insere? Então, mesmo que seja natural, né, que o marketing e as políticas ESG caminhem juntas, até porque o ESG ele traz uma vantagem competitiva para o negócio, no sentido de um aumento, né, da boa reputação dos negócios frente a investidores e frente a consumidores engajados, a gente precisa estabelecer métricas claras, objetivos claros de impacto e dar transparência para o quão bem-sucedida a empresa está sendo na hora de perseguir esses objetivos. É assim que a gente distingue as boas intenções das políticas que têm como objetivo mais simular um impacto social. Nessa trajetória é muito importante conhecer e ficar atento a temas e a termos como greenwashing, que a gente já mencionou, que é um envelopamento, né, de uma agenda que não é sustentável
com verniz sustentável. Social washing, né, que é pegar uma empresa que não tem um impacto social concreto desenvolvido dentro do seu modelo de negócios e fazer uma roupagem para dar a entender que ela está, sim, fazendo esse impacto social. E também um termo importante dentro do movimento antirracista e de combate às opressões no geral, que é o tokenismo. O tokenismo acontece quando você simula a inclusão de populações subrepresentadas ou minorizadas dentro de uma empresa ou dentro de uma iniciativa através da contratação de um contingente mínimo de pessoas e depois você utiliza essas pessoas como se fosse uma fachada para disfarçar um ambiente que é majoritariamente dominado pelas estruturas de privilégio, né? Então, um ambiente que não tem diversidade nenhuma. O tokenismo ele é um problema quando a gente está falando de ações afirmativas e que precisa também ser endereçado pelas políticas ESG. De novo, para distinguir o joio do trigo, as chaves são as métricas. O que nos leva para discutir as características de boas estratégias ESG. Primeiro é ter objetivos claros, né? Então, se uma empresa quer se comprometer com a diversidade, quer se comprometer com diminuir a pegada de carbono, ela precisa comunicar isso para os seus shareholders, para os seus stakeholders e para as suas equipes de funcionários. Precisa ter documentos que atestem essa inclinação. Precisa também ter um procedimento de reporte institucionalizado, no qual a gente consiga, com uma certa periodicidade, acompanhar o progresso dessas iniciativas dentro da empresa. Esse procedimento de reporte ele precisa contar com dados padronizados e verificáveis, de modo que não seja algo que apenas as pessoas vão ter que acreditar na palavra da empresa, né? Precisa ser uma coisa que os tomadores de decisão, que o público geral, que os investidores consigam verificar a veracidade dessas informações, obviamente com os cuidados determinados pela LGPD e pelas informações sensíveis de negócios que não devem ser divulgados, pois se tratam de informações estratégicas e confidenciais, né? Mas há caminhos para se fazer o reporte de maneira transparente e fidedigna, sem ser apenas na autodeclaração, né? Os caminhos entre autodeclaração e exposição de assuntos sensíveis precisam ser encontrados dentro da estratégia de reporte. Isso para criar uma cultura de transparência, né, dentro da empresa, especialmente no que diz respeito aos temas ambientais, sociais e de governança e gestão continuada. A ESG não é uma coisa que você faz uma vez, é uma mudança de cultura dentro de uma organização, né? Então, as empresas precisam se preparar para trabalhar esse tema de forma contínua e de forma séria, com dedicação de recursos, com dedicação de equipe e com diálogos com grupos de especialistas, com comunidades, organizações não governamentais e cientistas também para informar as suas estratégias. Bom, tudo isso para dizer que o ESG ele não é um fim em si mesmo. Esses cursos específicos, as metodologias que foram desenhadas para auxiliar as empresas nesse processo, elas são todas benéficas, mas elas servem a um propósito maior do que o campo em si, que hoje se denomina ESG, né? Então, a gente tem que ter essas metodologias como um ponto de partida, mas que o principal definidor das estratégias ESG, principalmente em países em desenvolvimento, elas têm que ser as emergências socioambientais que estão acontecendo nesse contexto. Então, a gente precisa considerar sempre a ordem do dia pública, né? A ordem do dia do debate social, a ordem do dia do debate ambiental e as principais tendências e novas tecnologias dentro do campo de governança para poder estabelecer os objetivos mais estratégicos nessa jornada ESG, tanto no ponto de vista dos investidores quanto do ponto de vista dos negócios. Ou seja, existem temas que, dentro da realidade do Brasil, por exemplo, são extremamente relevantes por serem emergências sociais, por serem emergências ambientais e por serem casos, né, que representam o contrário do que a boa governança deveria ser, né? Ou seja, casos de corrupção, casos de dificuldades com relação à rastreabilidade e à confiabilidade de cadeias produtivas, que não necessariamente vão aparecer nessas métricas, nesses padrões, né, nos cursos, nos debates formais sobre esse nomezinho ESG, mas eles não deixam de ser relevantes. Pelo contrário, eles não poderiam ser mais relevantes para essa nossa agenda.
Então, temas como decolonialidade, direitos indígenas, conflitos fundiários, encarceramento em massa, são todas pautas pertinentes para o debate ESG, mesmo que elas não estejam aí dentro do hype, dentro do ESG mainstream. E como saber, então, quais que são as portas de entrada mais adequadas para você dialogar com essas emergências socioambientais? É preciso dialogar com quem está construindo o impacto social, o impacto ambiental, quem está construindo os debates sobre as melhores formas de governança e transparência na ponta. A gente precisa trazer o ESG para a vida real, para as esquinas, para as comunidades, para os núcleos das universidades e trazer os aprendizados e a massa crítica que existe nesses lugares para informar as nossas estratégias ESG. É assim que o ESG começa a se afinar com o mundo real e é assim que a gente consegue garantir que as estratégias ESG, elas de fato vão gerar contribuições válidas para a humanidade, para a sociedade brasileira, para as comunidades onde as empresas estão inseridas e para a emergência climática que hoje a gente experimenta a nível global. Então, esse foi o nosso capítulo introdutório. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode escrever para a equipe da Nossa Terra Firme. E no próximo módulo, a gente vai falar um pouco sobre esses procedimentos, técnicas e metodologias para pensar e organizar as estratégias ESG dentro do mundo corporativo.